Iremos falar sobre Viva Engage. Essa aqui é já falamos da autodescrição também, inclusive também, Cristiane. A gente fala nas apresentações, acho que é legal cada um quando se apresentar faz sua autodescrição. Mas isso é uma joint venture, uma união, uma parceria, podemos chamar de várias maneiras, entre Microsoft, Cloud Target e Latini, em que a ideia é a gente trazer para vocês as novidades, as possibilidades, o mundo do Viva Engage, o que a gente pode fazer com o Viva Engage que todas as companhias que têm 365 têm a possibilidade de usar, e a gente vai extrair justamente essa possibilidade de todo mundo usar o Viva Engage como todo mundo. Quer começar, Cristiane? Por favor. Posso começar? Bom, é um prazer aqui, obrigada pela oportunidade de a gente conseguir, de fato, trazer um pouco da mensagem da Microsoft. Eu sou uma pessoa branca, eu estou usando óculos, eu tenho cabelo curtinho, meio Chanel, meio com luzes de loiro, enfim. E trabalho na Microsoft há 3 anos como especialista na parte de Modern Work, que a gente chama aqui, trabalho moderno, focado em produtividade, colaboração e experiência do colaborador. E esse tema do Vive Engage é um tema que a gente trabalha diariamente com os nossos clientes, e a ideia hoje é trazer um pouquinho das tendências e dar uma visão um pouco mais ampla, né, da solução, e a partir daí o Danilo e o Pedro da sequência demonstrando e detalhando um pouco mais a solução. Eu Perfeito. consigo, na verdade, ir avançando os slides depois? Como é que Pode? funciona? Pode ser? A gente coloca aqui para você avançar Tá sem bom, problema nenhum. Obrigado, perfeito. Cristiane. Imagina. E agora o Pedro se apresentar. Diga, Pedro. Então, vamos lá. Pessoal, muito prazer. Sou o Pedro Rocha, faço parte do time de arquitetura aqui da Latine Group, tá? Estou representando a Latine. Quem que é o Pedro? E seguindo, né, até o exemplo da Cristiane, eu sou uma pessoa branca, né, de cabelo castanho escuro, beleza? Estou usando uma camisa branca também. E, bom, quem que é o Pedro, né? O Pedro é uma pessoa extremamente apaixonada por inovação e adoção, tá? Aqui dentro da Latine, qualquer pessoa me conhece como uma pessoa do Microsoft Teams, do Microsoft Viva, tá? Eu que abranjo esse assunto aqui, tá? Hoje tenho aí 4 certificações Microsoft, né? Sou Teams Administrator também. Hoje também estou fazendo bacharel em ciências, beleza? E como eu coloquei ali, entusiasta do Microsoft Viva, tá bom? Pode seguir. Fechado, Pedro. Valeu. Obrigado, Pedro. E eu sou o Danilo, pessoa branca, um pouco calvo, com barba e bigode. Não uso mais óculos, usava até um tempo atrás. E estou usando uma camiseta cinza também aqui com fone de ouvido. É um prazer estar aqui com todo mundo. Eu sou o Danilo Nogueira, sou o head de Modern Work aqui na Cloud Target, mas antes de ser o head de Modern Work aqui na Cloud Target, sou o pai do Dante da Estela. Tenho 26 anos de experiência em TI, 29 certificações ativas, fui aprovado em 33 exames da Microsoft, sou apaixonado por produtividade, adoro produtividade, por isso que a gente está falando aqui do Vingage, que a ideia é justamente, inclusive, dar mais produtividade para as equipes internas, engajar de verdade. Acho que o Engage não é à toa, a ideia é engajar mesmo as pessoas, fazer com que as pessoas se comuniquem mais e melhor. Sou empolgadíssimo com inteligência artificial, agora a parte de Copilot, gosto muito, inclusive sou MVP Microsoft, inclusive de Copilot, recentemente fui nomeado como MVP. Eu sou MCT também desde 2022, trabalho na Cloud Target há um pouco mais de, quase vai fazer 5 anos agora, no próximo mês, e aqui estão as minhas redes sociais, meu canal no YouTube também, que eu falo sobre muitas novidades e tecnologias da Microsoft também. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui. Eu vou dar acesso para você, tá bom, Cristiane? Aí você consegue, inclusive, comandar por aí. Tá bom. Pronto. Vê se você clica se vai. Cadê acesso? É. Eu clico com o mouse mesmo, será? Foi, ó. Pronto. É isso Funcionou. mesmo, foi. Pode voltar, Isso. então. Pronto. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Eu não sei se todos conhecem, mas a Microsoft, ela anualmente
ela faz uma pesquisa global, normalmente em 31 países, 35 países. Essa aqui de 2024, ela foi realizada em 31 países, abrangeu mais ou menos em torno de 31 mil pessoas, e ela busca, nessa pesquisa, entender os padrões e as tendências no mercado de trabalho, de como as pessoas estão utilizando ferramentas, de como as pessoas estão se comportando, quais são as tendências que essas pessoas estão seguindo, que tecnologias estão adotando. É uma pesquisa muito bacana, é uma pesquisa pública. Depois até o Danilo vai deixar o link para vocês acessarem. E com base nessa pesquisa, a Microsoft também consegue entender para onde o mercado está indo, o que os seus usuários, de uma certa forma, estão demandando, e a partir daí ela também consegue, na verdade, identificar dentro das suas soluções, trazendo melhorias e como ela, na verdade, aporta mais produtividade, mais colaboração para os seus usuários finais. Nessa última pesquisa, foi destacado 3 descobertas bem interessantes. Então, eles entenderam, os usuários, eles querem a IA no trabalho, os usuários estão pedindo a IA para suas organizações. A gente tem percebido também uma ascensão, da IA, dentro de atividades, ou seja, realmente é uma tendência que veio para ficar, eu já venho falando isso há bastante tempo. E a gente também tem percebido que a IA, ela eleva o nível, dos colaboradores de uma forma geral e ajuda a promover, inclusive, a questão de carreiras. E a gente já vai entender um pouquinho mais por que disso. A gente tem percebido também, de acordo com a pesquisa, que 68% dos colaboradores têm uma carga muito grande de trabalho. Vocês aí, mais do que ninguém, que trabalham no dia a dia e com diversas atividades, se você conversar com qualquer um dos seus colegas, todo mundo é unânime em dizer que está trabalhando bastante, que tem bastante coisa e muitas vezes não dá conta de tudo o que faz no dia a dia, né? E com isso, a gente percebe que as pessoas têm menos tempo, por exemplo, para criatividade. Você fica tão focado dentro do trabalho que você não consegue muitas vezes parar para pensar, desenvolver coisas novas, fazer tarefas diferentes. E para isso que veio a IA. Ela chegou, na verdade, justamente para poder não substituir pessoas, não para substituir profissões, não para substituir carreiras, mas sim, na verdade, ser um assistente e dar digamos assim, um up para você realmente conseguir fazer mais coisas e conseguir ser mais produtivo. E realmente sobrar talvez um tempo para você conseguir pensar e você conseguir se dedicar a outras tarefas do seu dia a dia. Então, a gente percebeu também com a pesquisa que 75% das pessoas já usam algum tipo de IA dentro do trabalho, seja trazida né, do dia a dia, alguma IA free, por exemplo. E a gente também percebe que 46% dessas 75 já estão usando há menos de 6 meses, ou seja, é um movimento que vem crescendo, que vem tomando bastante força e que tende, inclusive, a aumentar pelas pesquisas que a gente levantou. E desse índice todo, 78% dos funcionários, eles estão levando ferramentas próprias para o trabalho quando a organização não está habilitando, na verdade, algum tipo de IA corporativa para eles. Isso Aí leva a que tá o perigo, algumas né, Cristiane? consequências. Exatamente, isso leva a algumas Muitos perigos. consequências. A partir da hora que você está colocando as suas informações corporativas dentro de IAs públicas, você muitas vezes está compartilhando informações que podem ser confidenciais, que estão entrando dentro de algum modelo público para, na verdade, gerar, digamos assim, insights. E essa informação ela acaba ficando pública. Então, aí tem todo um cuidado com a segurança que a gente tem, de certa forma, não é o fórum de hoje, mas a gente tem trabalhado junto aos clientes para poder alertar e dar opções, inclusive opções gratuitas que a Microsoft tem com o Copilot Chat, que vocês podem utilizar dentro das suas organizações de uma forma protegida. E esse tema ele é tão interessante que já tem até uma nomenclatura, né? O BOA, né? Ou seja, você trazer a sua IA para o mercado de trabalho, e ele não é só uma questão da geração Z, né? Ele abrange, na verdade, a pesquisa mostrou que ele abrange várias gerações.
Então, ele está desde dos baby boomers, da geração X, dos millennials, enfim, da Z, ou seja, todo mundo entende que a IA é uma tendência e que a IA pode trazer realmente benefícios para o seu dia a dia, para reduzir, na verdade, tempos de tarefas repetitivas, ou trazer um pouco mais também de aceleração dentro das atividades que você está fazendo. Enfim, e isso abrange, na verdade, todo um público, qualquer tipo de colaborador. E quando a gente olha para as empresas de uma forma geral, a gente entende que 79 acredito que a IA é o imperativo para os negócios. Desses 60%, não tem um plano para implementar. Então, na verdade, assim, eu entendo que a IA é super importante, mas eu não sei como começar, ou eu não sei o que Por eu onde eu vou, né, começo, né? O por onde eu famoso por onde eu começo, o que eu começo. O faço, que plano que eu crio, que né? eu faço? E Tem 59 várias ainda empresas, estão. inclusive, criando comitê de IA, né, Cristiane? Exatamente, exatamente. E 59% ainda se preocupam, na verdade, principalmente, como é que eu vou quantificar isso, né? Como é que eu traduzo, na verdade, eu trazer uma IA para minha organização e como é que eu traduzo isso para entender se realmente, de fato, isso está trazendo benefício, digamos, de negócios para a minha organização. Muitos desdenham a questão de você fazer um resumo de reunião, de você, na verdade, gerar um PowerPoint do zero, de você fazer uma série de coisas que, de fato, traz muita, digamos assim, muita aceleração para o dia a dia, porque quanto tempo, às vezes, você gasta para gerar uma apresentação, né? E isso é produtividade, mas, ao mesmo tempo, você também pode utilizar a IA para poder trazer benefícios de negócios, diminuir tarefas repetitivas, você, na verdade, fazer uma análise de várias questões que você levaria horas para fazer isso, e aí tem vários casos de uso bem bacanas que a gente consegue, inclusive, trabalhar, e o pessoal da CloudTart tem trabalhado numa jornada junto com os clientes nesse sentido, que consegue aportar aí ganhos e valor para vocês no dia a dia. Agora, isso foi. Agora foi. E a missão da Microsoft é capacitar as pessoas, as organizações do planeta para elas irem além, para elas conquistarem mais. E pensando nessa missão, a gente tem uma série de produtos focados em colaboração, focados em produtividade e sempre pensando na experiência do colaborador. Então, as nossas soluções, elas abrangem qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de dificuldade. Então, assim, seja uma pessoa que consegue, tem plenas funções cognitivas para trabalhar, até pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, seja de visão, seja de audição e assim por diante. As soluções da Microsoft, sem dúvida nenhuma, são uma das soluções mais inclusivas que tem no mercado. A gente, inclusive, fala muito pouco disso, mas a gente tem todo um tema, tem apresentações, tem materiais. Então, assim, se você tem, por exemplo, uma área de PCD dentro da sua organização, se você tem, na verdade, um forte modelo de inclusão dentro da sua organização, a Microsoft ela tem muito para aportar nesse sentido, em termos de inclusão, tá? Vou ver aqui. E já falando um pouquinho da solução, que é o nosso tema principal hoje, eu vou dar só uma visão ampla do que é o Microsoft Viva. O Microsoft Viva, ele é uma plataforma focada em três principais pilares: comunicações, medição e desenvolvimento. Quando a gente fala de comunicações, que é o tema, inclusive, da nossa live hoje, a gente está focando em conectividade, né, o Connections, que na verdade é uma página digamos assim, de intranet que habilita para vocês. A gente tem a parte do próprio Engage, que é a solução colaborativa de comunicação, e tem ali a parte de Amplify, que é a solução focada para a gestão de comunicação. Então, é uma plataforma de gestão de comunicação bem bacana. Quando eu vou para a parte de medição, eu tenho o Viva Insights, que o Viva Insights, na verdade, é uma plataforma de People Analytics, bem ampla, bem completa. Eu tenho a parte de Glint e de Pulse, que são ferramentas de pesquisa, aquelas pesquisas Pulse, literalmente, dentro da organização, focada aí em captar o momento da sua organização, e a partir daí te dá, digamos assim, opções de como você alavanca melhores práticas dentro da organização, você O melhora famoso pontos e clima assim por diante. organizacional, né, Cristiane? Exatamente, clima organizacional. E a gente tem uma parte de desenvolvimento com o Viva Learning,
E agora, em junho, vai vir o Viva Skills do Viva, que na verdade ele vai, com base nas suas interações dentro da plataforma 365, ele vai, na verdade, captar, gerar quais são as suas competências, às vezes competências que talvez você nem sabia que você tinha, e ele vai te ajudar a fazer o desenvolvimento dessas competências através do Learn. Grande parte dessa plataforma, alguns elas têm, na verdade, versões básicas, que já estão inclusas dentro do pacote do 365, outras têm versão premium, e na verdade a ideia hoje, depois, o Pedro vai explorar um pouquinho o que é básico, o que é premium, para vocês entenderem um pouquinho de como tudo isso se conecta dentro da plataforma e como agrega valor para vocês. Tem spoiler da parte do Pedro, né, Cristiano? Deixa, Bem coitado. spoiler, Sem exatamente. spoiler, sem Já deu spoiler. spoiler. Já dei só uma pitadinha para todo mundo ficar até o final. E quando a gente fala, na verdade, da plataforma do Viva, a nossa ideia é abranger da contratação até, digamos assim, a aposentadoria. Então, você consegue passar por várias etapas dentro da organização, dentro de um fluxo de recursos humanos, onde você consegue, na verdade, através dessa plataforma, você entrar em cada uma delas e conseguir ter métricas, ter insights, e ter, na verdade, um modelo de gestão para cada um dos seus, né, digamos, colaboradores aí. Aí, traduzindo, na verdade, em soluções, é onde as nossas soluções, na verdade, integram toda essa parte da jornada do colaborador dentro da organização. Bom, da minha parte, na verdade, era A essa, parte. Tem né, spoiler também da minha parte tá bom, agora. tá bom. Da minha parte era esse o tema que eu gostaria de trazer para vocês. Fico à disposição depois para tirar dúvidas. E aí o Danilo e o Pedro vão explorar um pouquinho mais todos esses temas aí que a gente apresentou aqui. Super obrigada. Eu que agradeço, Cristiane. É muito legal a parte do ciclo de vida, principalmente, porque o Viva está em cada uma das partes de uma contratação, da candidatura até, de um possível candidato para uma vaga, até a parte de engajamento com os colaboradores, ou até a saída dele, do porquê que ele saiu da empresa, porquê que ele pediu demissão, através do link do Pulse também é fantástico. Muito bom também. Pedro, você que está com a apresentação, pode compartilhar, pode roubar a apresentação aí, fique à vontade para falar da sua parte de licenciamento, agora a gente vai falar, justamente sobre. Do licenciamento a gente fala no final. Acho melhor. Você que sabe, pode ser? Pode ser No no final é final, melhor. pode começar a sua Pode ser no parte. final? Perfeito. Pode Então, começar, pode falar. eu vou falar aqui agora. Deixa eu pegar aqui meu mouse, deixa eu voltar com meu mouse, que Senão meu o mouse. pessoal vai ficar, que é isso? Que é aquilo? Que é isso? Que é aquilo? Deixa eu só um minuto aqui que Vamos meu mostrar, mouse fugiu. vamos mostrar o que interessa pro pessoal. Tá. Deixa eu pegar aqui, pessoal, que meu mouse fugiu inexplicavelmente. Tu consegue clicar lá em cima para largar o comando aí, Cristiane, por favor? Meu mouse sumiu. É no parar? Parar Isso. controle, né? Isso, Beleza. pronto, voltou. Agora voltou aqui. Agora eu tô com a parte aqui. Então vamos lá. Como que eu entro? Antes de tudo, vou começar do 00000 mesmo. Deixa eu até fechar as minhas abas aqui. Vou começar aqui no navegador. Como que eu entro no VivaEngage? A gente já explicou o que é o VivaEngage. A ideia é uma rede social dentro da companhia. Como que eu acesso e como que eu faço para entrar no VivaEngage. Eu sempre gosto do Office.com. Acho que a primeira URL fácil de memorizar, de todo mundo lembrar. Eu sempre gosto do Office.com. Posso vir aqui nos aplicativos, nos apps, e eu venho aqui nos All Apps e vejo, obviamente, na ordem alfabética aqui, e consigo entrar aqui no Engage. E aqui eu consigo acessar. Para quem não sabe, o VivaEngage era o antigo Yammer. Eu até brincava antigamente quando eu dava os meus treinamentos como MCT. A Microsoft comprou o Yammer por 2 bilhões de dólares. É uma ferramenta que a Microsoft tinha esperanças que se transformasse realmente na rede corporativa das companhias, para justamente colocar os pensamentos, as ideias, as atualizações, as pessoas compartilhassem informação dentro de uma plataforma única, que é justamente a ideia lá atrás era o Yammer, que agora se transformou no VivaEngage. Bom, essa é a cara principal, que quando a gente entra na plataforma, ele tem justamente a ideia de comunidades. A ideia justamente, inclusive, do VivaEngage é o compartilhar minhas ideias, discussões, perguntas, elogios. Então, eu consigo aqui, através da plataforma, simplesmente compartilhar alguma coisa que está acontecendo comigo. Inclusive,
usando o Copilot. Então é legal que eu posso usar o Copilot para, de repente, eu estou com uma dificuldade de escrever um texto no VMguia, de agradecer alguém sobre algum tema ou falar sobre alguma informação. Eu posso justamente usar o Copilot para isso também. Então, posso experimentar o Copilot aqui para escrever assuntos para mim. Então, posso, de repente, falar assim, ó, escreva uma notícia de boas-vindas, por exemplo, para todos. Eu vou colocar aqui. Ele vai me colocar justamente uma ideia, de repente. Pode ser um texto longo, eu poderia ter falado, poderia ser um texto longo, poderia falar de um texto emotivo, poderia falar que é um texto com algumas informações, e que eu justamente colocou aqui, ó. Posso adicionar justamente a postagem. Pronto. E eu posso colocar aqui simplesmente, ó, bem-vindos, amigos e amigas, é com grande alegria que anunciamos a chegada de novos membros da nossa comunidade. Estamos entusiasmados em tê-lo conosco. E aí eu posso dar, que é uma coisa que a gente falou bastante, inclusive, na parte de IA, que é o toque humano. Não simplesmente venham aqui e cliquem em postar quando a gente gera alguma coisa na IA. Deem o toque humano. Então, bem-vindo, amigos e amigas. É um grande ligando para a chegada da comunidade. Opa, aqui tem um Enter, que eu queria colocar um Enter. Então, também tê-los conosco, esperando que tenham sido acolhidos e inspirados a participar do treinamento daqui. Então, encontrar um espaço repleto de oportunidades para compartilhar ideias, aprender um pouco, construir conexões significativas e profundas. Por exemplo, posso colocar o meu pitaco aqui da ideia justamente de profundidade nas relações. Que essa jornada seja marcada por colaboração, crescimento e muitas conquistas. Sejam bem-vindos e sintam-se em casa. Perfeito. Gostei aqui, posso falar, eu posso ter meu pitaco aqui. Qualquer dúvida, me procurem. Alguma coisa assim, trazer uma coisa mais intimista, colocar aqui a parte. Posso colocar isso aqui, inclusive, em negrito para chamar alguma atenção, e aí começa a fazer muitas coisas. Posso colocar em itálico, colocar algum link aqui, adicionar uma imagem de repente. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, nesse item aqui, e adicionar uma imagem que eu queira dentro do meu, por exemplo, o logo da Cloud Target, por exemplo, aqui eu vou colocar um logo da Cloud Target. De repente, para postar aqui, vai carregar o logo da Cloud Target, poderia ser várias imagens, várias informações, um link, um arquivo, de repente, uma GIF para trazer mais animosidade, e eu simplesmente vou aqui postar essa mensagem aqui para todo mundo. Pronto. E ele já me postou aqui a imagem, com a imagem que eu coloquei, quando meus amigos e amigas, em grande alegria, anunciamos a chegada, barará, barará. E aí as pessoas podem curtir, assim como toda rede social, curtir, podem comentar, abrir um comentário aqui para falar alguma coisa, pode até compartilhar, exatamente. Tem uma pergunta da Graziella aqui. Danilo, esse seria o chat GPT da Microsoft? Sim, o Copilot é inteligência artificial da Microsoft. Eu posso justamente usar o Copilot para fazer essa parte disso para mim. Sobre a segurança de dados, esse é o principal ponto e foco, inclusive da Microsoft com o Copilot, é trazer justamente segurança dos dados, como a Cristiane falou no começo, dentro do meu ambiente, dentro do meu tenant, como a gente fala, dentro do Microsoft 365. Isso é fundamental. Eu posso compartilhar como enredo, comunidade, posso fazer muitas coisas aqui, inclusive através de comentários. Mas eu não vou fazer um comentário, a ideia é que as pessoas comentem. Eu consigo, inclusive, ver o engajamento, eu consigo saber quem clicou, como clicou, que hora que clicou, que momento do dia, inclusive, as pessoas clicaram mais no meu post, que dia que as pessoas curtiram. Então, tem várias coisas que eu posso fazer aqui também. E eu posso fazer, por exemplo, uma pergunta. Isso é muito legal. Porque eu posso, de repente, abrir, quero saber como é que está o clima. Eu posso saber, de repente, se as pessoas estão abertas a fazer um churrasco no final de semana. Quero saber, por exemplo, se as pessoas sabem dos nossos produtos, de repente. Assim, então, eu posso perguntar, de repente, quais os produtos vocês têm mais por exemplo, dificuldade de usar. De repente, usar dentro do Microsoft 365. Vou falar especificamente aqui agora. Posso justamente fazer essa pergunta e deixar essa pergunta aberta. Simplesmente posso até inspirar aqui, usar o Copilot de novo para trazer alguma pergunta, mas eu posso simplesmente trazer essa pergunta aqui para justamente as pessoas falarem de que elas colocam. Posso até adicionar pessoas, então posso, sei lá, adicionar o Balbino aqui para especificamente fazer uma pergunta especificamente para ele. Posso adicionar os tópicos das minhas postagens também. Então eu posso pegar, por exemplo, falar aqui um tópico falando sobre Microsoft 365. De repente, eu não tenho um tópico, mas eu posso criar um novo tópico aqui falar justamente sobre isso. Então, Microsoft 365 aplicativos. Alguma coisa nesse sentido. Opa. Danilo, Oi, diga. só tá craquelando um pouquinho, tá? O teu áudio. Tá ruim o meu áudio? Tá craquelando. Ele dá
Tá dando uma travadinha. Sem problema. Tá, eu vou colocar o cabo daqui a pouco e eu vejo também, eu passo a parte aqui. Deixa eu colocar o cabo aqui para vocês não terem. Está craquelando só uns 2 segundos. Foi em menos de 2 segundos. Estão me ouvindo bem? Melhorou? Feedbacks, 100%. Pedro. Muito 100%. obrigado. Aí compartilhar a tela, fazer um monte de tela aqui, dá muito mesmo, nessa parte mesmo. Então eu posso colocar aqui, aí adicionar um tópico produto, por exemplo, então posso fazer essa parte também. E aí eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, aqui na verdade, né? A pergunta é em cima. Ctrl X, Ctrl V. E aí eu posso adicionar os detalhes. Diga de maneira clara e objetiva, por exemplo. E eu posso simplesmente fazer a pergunta, salvar como rascunho, inclusive agendar essa postagem. Isso aqui é muito legal também, que eu posso agendar uma postagem para sempre. O Lucas tem uma pergunta, vocês conseguem liberar o microfone do Lucas aí? Claro. Alô, Mic. Pronto. Diga, Lucas, eu liberei aqui o microfone do Lucas. Pode colocar o mute e perguntar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Bom Lucas? dia. Eu fiz uma pergunta aí no PR, não sei se vocês conseguem me responder, que eu também não consigo digitar aqui no chat, somente isso. Vou colocar. Bom dia, sou uma pessoa, sou de uma indústria e o pessoal da fábrica não possui licença. Podemos criar usuários para eles acessarem sem licenciamento ou precisa de fato uma licença para o Vivo? Do Vivengage, sim, eles precisam de uma licença. E aí tem licenças que justamente a gente chama de F1, por exemplo, que é o First Line Workers, que são licenças mais baratas, que podem acessar, que a pessoa pode acessar o Viva Engage, por exemplo, e até tem e-mail, tem o Teams justamente, inclusive, para isso, então você pode trazer, às vezes, a pessoa, poxa, uma licença de Business Premium, Standard, E3, E5, Danilo, sem condições da minha empresa no momento. Aí você, de repente, pode adquirir uma licença F1, que é bem mais barata para esse tipo de público, que às vezes, que geralmente é o público que não tem computador, geralmente é o F, que a pessoa chama de Frontline Workers. São as pessoas que não sentam no computador durante o dia, ou estão no chão de fábrica, ou são médicos, ou são pessoas que ficam na rua, um vendedor, por exemplo. Você pode dar essa licença para essas pessoas, eles acessam o Vivengage. E sim, precisa de licença. Beleza? Tranquilo? Respondido? Beleza, respondido, valeu. Beleza, nada. O Leonardo fez uma pergunta para mim, já possui o Copilot Pro, como habilito no Engage? O Copilot Pro é um produto dentro da solução do Microsoft Home. Então, quando você tem o Home, não é um produto profissional, digamos assim, não é um produto corporativo. Então, quando você não tem um produto corporativo, o Vivengage está dentro dos planos e produtos corporativos dentro do Microsoft 365, Office 365. O Copilot Pro está fora disso, está dentro de um plano Home, que aí você tem Word, Excel, PowerPoint, são atividades e itens diferentes que a gente pode falar dentro dele também. Tá bom? Beleza? Respondido o Leonardo aqui. Fiquem à vontade para perguntar também. Me interrompa aí também, Pedro, Cristiane, se vocês ouvirem uma pergunta aí também, fiquem à vontade para mim Tem duas interromper. questões aqui, Danilo. Não sei se você já respondeu. Me desculpa se já respondeu, mas tem Diga. aqui. Dá para realizar uma lista para votação neste exemplo? Você já está Aqui. fazendo agora, né? Vou Então, fazer agora. sim. Isso. E o segundo, os posts são sempre visíveis por toda a organização? Posso responder essa? Deve? Posso. Tá. Manda Aqui bala. não está o nome do indivíduo, mas beleza. É, as comunidades do ViveEngage, eles são baseados em níveis de privacidade, então tem público e tem privada, tá? Caso você crie uma comunidade privada, você tem que selecionar as pessoas que fazem parte daquela comunidade, tá? Então, se você fazer um post dentro daquela comunidade, será só restrito àquela comunidade, ok? Agora, se você tiver uma comunidade da companhia inteira, todo mundo vai receber, beleza? Exatamente. Boa, Pedro. Exatamente isso. Queria que uma votação aqui. Então, de repente, vocês estão em dúvidas em qual dia fazer um evento da empresa, por exemplo. Poxa, todo mundo está falando de dia 10, dia 5, dia 5, eu posso justamente colocar. Ou vamos fazer dia 10 de abril, ou vamos fazer dia 15 de maio, ou sei lá, vamos fazer dia 20/6. Eu posso colocar justamente as opções aqui, e simplesmente perguntar e fazer as perguntas, e as pessoas vão lá e podem abrir uma votação. Perguntar isso aqui, votar para esse aqui, vou mostrar os votos. Então eu consigo engajar as pessoas para um tipo de pergunta
que pode ser feita aqui ou não. Uma coisa que eu sempre pergunto, o pessoal pergunta, fala assim, Danilo, legal, aqui é o portal do VivaEngage, mas como que eu atraio as pessoas para usarem o VivaEngage? Aí tem várias maneiras. Eu estou usando aqui o navegador, mas eu posso, por exemplo, deixa eu usar aqui, por exemplo, deixa eu entrar numa coisa aqui, por exemplo, o Copilot. De repente eu tenho o Teams aqui, por exemplo, ó, e eu posso ter aqui do lado esquerdo da minha organização, eu posso ter justamente o VivaEngage para trazer as pessoas para cá. Então, a mesma experiência que eu tenho no navegador, eu posso ter justamente aqui no... Deixa eu maximizar aqui para todo mundo ver. Posso ter também no Teams. Então, toda a companhia, então a pergunta que eu fiz, a votação que eu fiz de qual dia você prefere para o evento da empresa, ó, eu consigo ver as perguntas também. Eu posso ver, já vou falar de recursos, né, das comunidades, as bibliotecas, o OneNote e tal, e o Planner, mas eu consigo ver várias os produtos, as informações que eu tinha colocado antes, então, ou seja, toda a timeline que eu tenho dentro dessas perguntas também. Então, eu posso explorar justamente as comunidades. Então, Danilo, por que eu vou criar uma comunidade? Pedro, você tem ideias de comunidade, por exemplo? Algumas ideias de comunidades para compartilhar com o pessoal? Eu tenho várias aqui. Eu tenho várias também, mas pode colocar liderança, pode colocar RH, tem uma empresa que eu fiz, preocupa com recursos RH, humanos, de recursos humanos, exatamente. para tirar as dúvidas. Então, já vi empresas, por exemplo, que fez a parte de comunidades, colocou RH em comunidades, para as outras pessoas tirarem dúvidas. Então, sei lá, quando vai sair o PLR? Quando é que a gente vai ter férias? Eu posso solicitar férias? Quanto tempo de antecedência? Então, essa interação entre as pessoas, eu posso justamente fazer entre comunidades. Tem alguma outra ideia de comunidade, Pedro? Cristiane também está aberto, Cristiane, se quiser falar também, fique à Compliance, vontade. normalmente também tem segurança, aliás, TI, né, que acaba falando bastante dos temas de segurança e tecnologia. Já vi uma empresa, por exemplo, Cristiane, que fez de um knowledge base, né, o famoso KB. Então, o pessoal resolvia algum caso de TI e compartilhava como ele resolveu. Ah, o computador travou e a caixa de som específica não estava funcionando. Eu fiz esse procedimento, então o pessoal começou a alimentar esse KB, essa base de conhecimento, usou o VivaEngage para isso. Então, começou a compartilhar os seus conhecimentos e criou posts isso. E aí, de repente, legal que você pode interagir, criar um comentário. Então, de repente, se eu clico aqui, resolvi, sei lá, eu queria uma discussão aqui, resolvi um problema de placa de som no notebook, sei lá, da Dell XYZ 965, sei lá, colocar postar. Então, aí pode de repente outro colaborador que vê se for assim, mas Danilo, como você fez para resolver quando o Note está sem bateria, sei lá, está sem bateria. Então ele pode interagir aqui com as respostas. Isso traz um dinamismo. Eu posso adicionar outra pessoa também, marcar uma pessoa também, colocar o arroba. Então eu posso fazer outras partes também. O José Davi, inclusive, falou que fez uma comunidade de prompts de Copilot, muito legal, para compartilhar os prompts, ideias de criar prompts diferentes para uma determinada atividade, determinado departamento até. Então eu posso, de repente, criar uma comunidade de prompts para o departamento de marketing, de repente. Então, de repente, o pessoal, aqui a gente está fazendo várias campanhas que a gente usa como base esse prompt aqui. Sou uma empresa de TI focada em produtos Microsoft, minha persona é tal data. Então, você pode até contextualizar todo o prompt e colocar aqui no VivaEngage para as pessoas interagirem. Inclusive, falar assim, pessoal, estou com dúvida de usar esse post ou esse post. O que vocês decidem? Inclusive, abrir para votação para fazerem algumas coisas nesse sentido também. Então, pode ser um conceito bem legal também. Posso fazer as perguntas aqui? O Alguma Alexandre, Diga. o Alexandre colocou aqui, ô Danilo, que até ia comentar. Dá para moderar, né? Isso que eu ia comentar. Muitos clientes aqui na Latine, que eu já fiz as adoções, criam comunidades para comunicados internos, né, da empresa. Serve muito bem. E isso vem nessa parte que ele comentou, se dá para moderar, porque justamente muitas vezes os departamentos de recursos humanos, marketing, só querem fazer a publicação, mas não quer interação, não quer que as pessoas realizem publicações. É a questão de se dá para moderar, dá sim também, tá, Alexandre? Exato. Os Até proprietários das comunidades conseguem moderar todas essas questões. aproveitando o comentário, Pedro, o Diego aqui fez uma pergunta se a gente consegue
se tem alguma configuração aí que a gente pode, para membros externos também, ó. Tem um público externo e interno dentro do tenant da Microsoft, todos eles aparecem como membro. Consiga evitar que públicos externos vejam informações internas dentro do Engage? Acho que conecta Sim, com o que você sim, estava falando aí. Moderando sim. também? O Vive Engage também dá suporte a usuários externos também, tá? Por meio do Entra ID. Ok? Exatamente. Mas aí precisa de uma licença de usuário externo, então aí precisa de todo um. E. Aí você fala na parte de licenciamento. Você quer dar aquela Uhum. notícia, Cristiano, onde a gente não pode falar? Lembra aquela notícia lá de empresas? Pode falar. Podemos? Fala você, Ah, você que é a dona do produto. não, na verdade, é possível sim, mas esse tipo de configuração você precisa fazer via realmente Entra ID, né? A questão dos usuários e tudo mais. A notícia que você fala é aquela do quê? Da promo? Não da promo, Então, de empresas, mesmas empresas no mesmo local. Até dei spoiler ah, já. tá, não, perfeito. Existe um roadmap da Microsoft que você consegue, na verdade, você vai conseguir, na verdade, ter mesmo empresas que hoje estão dentro do seu subtenant, aí é um tema um pouquinho mais técnico, para quem não for técnico, fica tranquilo, tá? Você tem o tenant principal, que é o tenant da Microsoft, e você tem, às vezes, subtenants. Então, ele vai permitir que você, na verdade, mantenha identidades separadas, mas, de uma certa forma, o All Company todo integrado. Ou então, de certa forma, separado por empresa dentro do mesmo Vive Engage. Então, enfim, é um roadmap que está vindo da Microsoft, que vai ser bem bacana para você conseguir configurar do jeito que você quiser o teu ambiente. Boa. Isso vai ser fantástico, porque imagina empresas que adquirem outras e às vezes tem Vive Engage Você manter separados e identidades separadas, né? mantém identidade separada, de repente uma empresa que tem de outra, até de outra filial, de outro estado, de repente que tem uma organização diferente, eu consigo saber quem é de fora, sem precisar criar um usuário dentro do meu ambiente. Isso vai ser bem legal mesmo para fazer essa parte. O Diego fez uma pergunta muito interessante aqui, que ele falou que tem um público externo e interno dentro do tenant da Microsoft, da empresa dele, e todos eles aparecem no All Company. Porque a ideia do All Company, inclusive, é essa mesmo, tá, Diego? É para que isso seja totalmente dinâmico, para que amanhã a Fernanda entre na empresa e ela automaticamente já entre no All Company. Que alguém dê as boas-vindas para ela, por exemplo, sem precisar alguém fazer lembrar, fazer, eu preciso colocar a Fernanda dentro da comunidade. A ideia do All Company é essa mesmo. Então, quando você quer, por exemplo, como você perguntou, né, como que eu consigo evitar que públicos externos vejam informações internas dentro do Engage? Eu consigo colocar de separado. Então, eu vou criar comunidades separadas para um público específico e crio a permissão dentro dessa comunidade específico para um público. Aí eu posso separar para internos e externos, meio que ruptura da vida, momento de ruptura aqui, né? Interno e externo. Mas eu posso colocar justamente as pessoas de um departamento específico que eu quero colocar para dentro de uma comunidade. Então eu posso justamente fazer toda essa separação bem específica, e aí a ideia de comunidade. Acho fantástico a parte de comunidade, porque justamente eu posso até colocar algumas informações específicas de comunidades que eu posso colocar, por exemplo, configurar para não ter perguntas naquela comunidade. Eu posso falar que não tem interações, as pessoas não podem curtir, mas ao mesmo tempo as pessoas podem comentar. Posso fazer com que as pessoas assinem obrigatoriamente, inclusive aquela comunidade, para receber via e-mail, e aí dar esse engajamento. Isso é muito legal dentro do Vive Engage, porque eu consigo, às vezes as pessoas falam, poxa, mais um e-mail. Mas às vezes não, às vezes é legal, poxa, alguém compartilhou alguma coisa, algum evento, assim como a gente tem no Facebook, inclusive é um assunto bem legal, inclusive para ser falado aqui também. Empresas, não sei se tem alguém aqui que vai ficar órfão do Facebook Workplace, que inclusive a Meta, né, que é a dona do Facebook, está descontinuando. Então, o Vive Engage é a plataforma que pode substituir, que pode ajudar vocês a substituir o Meta Workplace dentro da organização de vocês. Então, nos contacte também, inclusive a Cristiane, o Pedro, eu aqui da CloudTarget também, para ajudar vocês nessa jornada também, ou de migração de dados, ou de criar tudo do zero, ou como que eu faço uma adoção bem sucedida na minha companhia para que isso seja o mais suave possível, que não traga traumas para a companhia. Fala, poxa, perdi tudo, não. Então, fale com a gente, nos procure. Eu vou falar daqui a pouco, eu vou mostrar aqui um QR Code para vocês aqui também, para vocês entrarem em contato com a gente. Então, fiquem tranquilos em relação a isso também.
Beleza? Mais alguma pergunta aí? Pedro, Cristiano, vocês viram aí? Tem uma Alessandro também pergunta que está aqui, ajudando. ó. Todas as Diga. pessoas que acessam podem criar comunidades ou é preciso algum acesso específico para criação? E a Larissa também perguntou aqui: é possível formatar um layout específico para divulgar comunicados? Configurações. São configurações, sim, totalmente possíveis. Então, posso deixar, por exemplo, que só os administradores criem as comunidades, por exemplo. Isso que é, inclusive, muito recomendado, para não virar uma loucura de um monte de comunidade duplicada, de repente a Isso. pessoa não E sabe, né, até, Pedro? até complementando essa questão aí que você tá falando, Danilo, falando um pouco da arquitetura para quem é técnico, tá? Quando você cria uma comunidade do Vim Engage, você também está criando um site do SharePoint, onde tem um espaço ali de armazenamento. Então, se você é técnico e olha para esse lado do SharePoint, não quer que vire uma bagunça, né? É muito bom a gente ter esse controle. Muito bom essa Exatamente. questão. Exatamente. Queria aqui, inclusive, o Analytics, que é a possibilidade de você, como um time de comunicação, ou do time de RH, o time que vai pilotar, digamos assim, o Vive Engage, saber como está o engajamento das pessoas, como que as pessoas estão entrando, quem são os views, quem está seguindo quem, como tá, quais são as top conversations aqui, os que mais reagiram, os comentários, inclusive, em relação às conversas que eu tenho aqui. Então, os comentários, as reações dos posts. Então, eu consigo ver um relatório, inclusive, por data, aqui especificamente um período, as comunidades, o que tem com as comunidades. Aqui acho que não tinha criado mais nenhuma aqui, mas as perguntas que foram votadas. Então, tem todo um analytics, todo um local que eu consigo analisar como é que está sendo o engajamento, inclusive para, poxa, um post lançado de manhã tem muito mais engajamento do que um post lançado à tarde, por exemplo. Então, de repente, você que é do RH vai falar sobre alguma notícia estratégica para a companhia, de repente, saber através do Analytics que um post de manhã vai trazer maior engajamento, as pessoas vão ver muito mais que um post lançado à tarde ou durante o almoço, de repente, engajar, como eu falei para vocês, né, que eu posso, inclusive, trazer criar um post engajado aqui, posso inclusive agendar, esquedular um post aqui, posso agendar para lançar exatamente ao meio-dia, então eu não preciso perder meu almoço para lançar um post, eu posso simplesmente mandar ele, sei lá, 12h59, que as pessoas estão voltando para o almoço, de repente, fala, opa, um post novo aqui no Vive Engage, que é sobre o que? O RH está falando alguma coisa, então eu posso agendar isso aqui também. Perfeito, pessoal? Mais dúvidas aqui sobre o Vive Engage? Só quis falar bem rápido aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, entre em contato com a gente. Eu vou deixar, inclusive, o meu e-mail. Alessandro, coloca o meu e-mail aí, por favor, aí no chat para todo mundo. danilo.nogueira@cloudtarget.com.br também. Eu vou deixar um QR Code aqui também. Mas se vocês tiverem mais dúvidas aqui, eu vi que tem várias dúvidas, várias questões aqui. E a gente tem um tempo curto ainda. O Pedro vai falar daqui a pouco. Vai começar a falar daqui a pouco. Então, eu só queria deixar aqui as possibilidades que a gente tem de uso do Vive Engage dentro das comunidades e dentro das ideias aqui também dessa parte. Posso até fazer um evento aqui de perguntas e respostas. Isso aqui é muito legal, que eu posso justamente criar um evento dentro do Vive Engage de perguntas. O AMA, o famoso AMA, né? Eu não lembro o que é o AMA, a sigla. Ask More. Você lembra, Cristiane, o que é o AMA? Ask Any Question. Eu não lembro certinho. Tem uma sigla que tem um significado, que você pode perguntar o que você quiser. Ask Anything. Alguma coisa assim. Não lembro certinho o Acho que é significado isso de AMA. mesmo. E aí você pode criar esse evento com uma duração, um início, um final. Eu posso, inclusive, falar que é para toda organização ou para determinadas pessoas aqui atendidas. E justamente ele vai linkar com o evento do Teams. Então você pode criar esse evento, vai estar linkado com o Vive Engage. O que é isso é legal? Eu posso simplesmente falar assim, pessoal, se você já tem perguntas antes do evento acontecer, publiquem aqui no Vive Engage, falem as perguntas, e aí eu, como apresentador, já vou estar preparado, lendo as perguntas que foram feitas antes, entender, poxa, o pessoal está com uma dúvida gigantesca aqui sobre, sei lá, sobre Copilot. A pergunta do momento, todo mundo está perguntando sobre Copilot, e especificamente está falando sobre o Copilot no Excel. Todo mundo está perguntando, então já vou para o evento me preparando para falar muito sobre Copilot no Excel. Então já vou apontando para isso, inclusive pós-evento, de repente o pessoal falou, Danilo, você falou lá no evento sobre Copilot no Outlook. Assim, é possível fazer um agendamento usando o Copilot? Você pode fazer perguntas pós-eventos e aí eu posso interagir também. Ou seja, eu não fico só restrito ao evento enquanto no começo e no fim. Eu posso ter toda uma interação usando o Vive Engage antes e toda uma interação do Vive Engage, usando o Vive Engage depois do evento também. Isso, para mim, é fantástico, que você traz poder
tanto de pré-evento como pós-evento, para uma atividade, um acontecimento dentro da empresa que você pode trazer coisas relevantes também. Pedro, tá pronto? Ó, vamos esperar um pouco para responder aqui, que tem bastante Opa, tem dúvida, tá, pergunta? ô Manda bala Danilo? aí. Tem. Pergunta aí. Aqui no PIR tem o Ricardo colocou como usar o Insights do Viva no Outlook. Quer responder essa ou eu respondo? Pode responder. Fique à vontade. Pode responder? Uhum. Ricardo, e para quem não conhece, o Viva Insights, ele é como a Cristiane já colocou, ele é uma ferramenta de People Analytics, tá? Então ele vai pegar toda a sua massa de produtividade dentro do 365, seja dentro do Teams, seja dentro do Outlook, e ele está integrado a todas essas ferramentas, tá? Se vocês foram ali dentro do quando vocês forem responder, por exemplo, um e-mail ou redigir um novo e-mail, na parte superior direita ali do e-mail tem um botãozinho do Insights, onde ele te dá algumas sugestões de como formatar um texto ou te dá insights de respostas, por exemplo, daquele determinado e-mail, tá bom? Mas ele está totalmente Exatamente. integrado, tá, Ricardo? E o Henrique colocou, o Viva Engage de forma pessoal, eu consigo usar em todas as ferramentas do ambiente Microsoft? Essa aqui também respondo. Ele está integrado, tá, como uma aplicação individual, como o Danilo mostrou ali dentro do Office 365. Ele está integrado no Teams, como um aplicativo fixado, e ele também está integrado dentro do Outlook, aqui na parte superior esquerda, quando você vai criar um novo e-mail, tem a setinha para baixo, tem ali postagem de enredo, beleza? Ele está integrado, então, nesses dois locais. Boa, Ou Pedro. somente em ambientes corporativos? Somente em ambientes corporativos. Tem Exatamente. do Bruno Boteta, é possível usar o Copilot como moderador dos fóruns, criando algumas regras como, por exemplo, evitar linguagem obscena ou negativa em relação a determinado tópico, Isso eu ou posso restringir responder? determinadas... eu também ia falar isso na parte de licenciamento, mas pode falar. Não. Essa parte de moderação tem um produto chamado Purview, dentro da Microsoft, que você tem um produto chamado Communication Compliance. Ele é responsável por fazer essa moderação, então ele, inclusive DLP e tal, mas ele vai fazer as investigações e vai entender se tem alguma comunicação ofensiva, racismo, se alguém foi ofendido dentro das comunidades, das conversas. Porque imagina uma companhia, uma empresa, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 colaboradores, e você tem que controlar, fazer a moderação. Os caras dizem, desencana, eu não desisto. Por isso tem ferramentas dentro do Purview, chama Communication Compliance, que faz a moderação das conversas e consegue entender o que foi falado, o que não foi falado. Inclusive você consegue classificar, inclusive pode até ser separado, um departamento separado só para fazer esse tipo de moderação, para excluir automaticamente mensagens que podem ser ofensivas e restringir determinados temas dentro da conversa. Política, por exemplo, falou de política, deleta. Assim. A Tereza colocou aqui, para agendar um post e ele ser efetivado, o computador precisará estar ligado no momento do agendamento? Poder da nuvem. Nuvem, tudo na nuvem. Então, Nuvem, tudo agendamento é na feito nuvem. da nuvem. Então, não preciso estar no computador Exato. ligado, nada. Se eu fiz o agendamento, desligo o computador, posso viajar, posso fazer o que eu quiser. Agendamento vai lá, tá programado, ele vai fazer esse poder, vai colocar justamente isso, o post na hora que você agendou. Tá bom? Sim. Boa. E só para confirmar aqui, tem do Cláudio, ele só falou, o Engage pode ser utilizado no lugar do antigo Company Communicator como opção para comunicados internos? Sim, também funciona. Okay? Mas tem objetivos diferentes, né? Para o que você está falando do Company Communicator, tem um Amplify, que é justamente como a Cristiane falou no começo, que eu posso criar campanhas de comunicação para, por exemplo, eu quero fazer um anúncio de um colaborador novo, sei lá. Então eu posso usar o Amplify para fazer um post na minha intranet, usando justamente o Viva Connections, posso colocar esse post no Viva Engage, posso colocar esse post numa equipe do Teams, então eu posso fazer espalhar, digamos assim, essa notícia em diversas plataformas, e quem faz isso é o Viva Amplify. Mas eu ainda acho o Company Communicator né? matador. Eu acho que ainda não tem nenhuma plataforma ou ferramenta que é tão eficiente numa comunicação interna quanto o Company Communicator. Ainda.
Mas eu gosto muito do Company Communicator. Aqui na CloudTarget que a gente usa bastante, e nos clientes que a gente já implantou o Company Communicator. Para quem não sabe, Company Communicator é uma plataforma que você manda comunicados diretamente para as pessoas através do Teams, como se fosse uma pessoa não estando numa comunidade, não estando numa equipe, sim diretamente, e você pode criar uma mensagem bem customizada, é bem legal. Se vocês estiverem interessados também, mandem e-mail para mim. O Sérgio Balbino colocou aí meu e-mail, fiquem à vontade. Me coloquem, só me chamar também. Beleza, pessoal? Pronto, Show. Pedro, temos pouco Excelente. tempo para falar sobre Bora licenciamento. lá, vai Rouba minha ser bem tela, hein? rapidinho. Uhum. Todo mundo vendo? Carregando. Agora foi. Pessoal, a gente só vai falar um pouquinho aqui de licenciamento. Não fiquem assustados, não se acanhem, tá? Vou traduzir isso aqui bem simples para vocês, tá bom? Para quem quer a seguinte dúvida dos clientes. Eu tenho Vivo Engage? Se você tem um licenciamento da plataforma do 365, ele já está aí presente em todos os licenciamentos, seja da linha Business, seja da linha Enterprise, ou seja de linha de Frontline também, tá? Então, ele está presente em todos esses licenciamentos, tá bom? E também a gente tem a parte Premium, que é a parte que o Danilo mostrou, tá? Então, aqui a parte de cima, a gente tem todas essas aplicações que o Danilo mostrou, que é o aplicativo no Teams, no Outlook, também tem para celular, né? Tem web, tem mobile. As comunidades, questão de comunidades, a privacidade continua a mesma coisa que o Danilo colocou ali. A gente tem a parte de post, stories, né? E também tem o que não tem, na verdade, que é mais fácil dizer, tá? A gente só não tem a parte de analytics que o Danilo mostrou, que a gente consegue, por exemplo, de 20 posts que eu fiz dentro de uma comunidade, eu consigo em um único local unificar todos esses posts e tirar uma análise desses posts e, por exemplo, exportar para um Excel. Tá? Aqui dentro do que está disponível no licenciamento de vocês, que é da plataforma inteira do 365, você consegue extrair esse relatório sim, não para Excel, mas você tem que ir a cada publicação para ver cada relatório, tá bom? Então, isso vai de acordo com cada empresa. Questão de evento virtual, a gente tem, por exemplo, o Danilo colocou ali, para a gente criar os eventos virtuais, é somente no licenciamento E5 que ele necessita de uma licença de evento virtual, beleza? Aí, aqui eu só quero comentar que a gente não acabou, o Danilo não acabou comentando, mas tem a parte de segurança, privacidade e compliance dentro do View Engage, que é o quê? A gente tem, por exemplo, o monitoramento de palavras-chave, que isso também já está dentro do licenciamento de vocês do 365, tá? Então, por exemplo, a Microsoft ela tem um site com uma lista global ali de palavras de baixo calão que não pode ser faladas dentro de comunidades, por exemplo. Você pode submeter isso dentro da ferramenta e pode monitorar, né, as palavras de baixo calão que são faladas dentro das comunidades, por exemplo. Tá? Isso serve para palavra-chave, serve para outros casos também de informações sensíveis, tá bom? Aí aqui dentro do prêmio, o que a gente tem? A gente tem os relatórios, né, avançados, a gente tem o espaço de liderança também, onde a gente consegue criar não uma comunidade, mas mais um espaço de fato, onde a liderança consegue se comunicar de forma mais uniforme com a tua equipe, com a sua empresa, tá? E a gente tem esse espaço aqui de respostas, que o Danilo comentou também, que é um fórum, né, onde a gente consegue um fórum para toda a empresa, tá? Onde a gente consegue colocar perguntas e as pessoas ir respondendo conforme esses assuntos. Então, por exemplo, tem uma dúvida que não é do meu do departamento, mas outro departamento pode ir lá e tirar essa dúvida para mim. É o Respostas que faz, tá bom? Aqui a parte de análise eu já comentei e algumas outras questões de foto, capa de foto ali do enredo. O enredo, pessoal, não sei se vocês entenderam ali, é praticamente o seu perfil pessoal, onde você consegue colocar as suas postagens, tá? Colocar sua foto de capa, consegue colocar sua foto, foto de capa, sua foto Esse é o perfil, ali né? dentro Sua página do perfil, do né, Pedro? perfil.
Exatamente, exatamente. Aí basicamente é isso, tá, pessoal? Tá? Então, só para tirar o medo de vocês, então, para quem tem aí a plataforma do 365, vocês já tem o Viva Engage, que chamamos de básico, tá? E tem o Viva Engage Premium à parte, tá? Então, é uma contratação à parte para quem quer essas características aqui de análise, de liderança, respostas e tudo mais. Ok? É isso. Boa. Obrigado, Pedro. Coloquei aqui no chat, inclusive, um link aqui sobre a migração. Então, é uma página que vocês conseguem entender um pouco também sobre migração do Meta Workplace para o Viva Engage. Então, coloquei um link aqui também para caso vocês tenham interesse. Até na coloquei também sobre, se vocês quiserem saber mais sobre Viva Engage, também um material aqui, uma página de inscrição para falar justamente sobre esse Só item para também, reforçar muito também, importante. só para Diga. reforçar também para o pessoal, tanto o Latine quanto o CloudStart, a gente tem os nossos serviços de adoções, tá? Do Viva Engage e da plataforma do Viva como um todo, beleza? Aí muitos clientes também falam, Pedro, tá, se eu já tenho, por que que eu preciso fazer uma adoção, né? Justamente essa Tá é a estragando meu questão. encerramento, Pedro. Tá estragando meu encerramento, Pedro. Você ia fazer, Tô você ia brincando, falar tô isso? brincando, tô brincando. Exatamente isso, a nossa oferta aqui da Cloud Target que a gente tem de sustentação de Viva Engage. Não só de Viva Engage, mas de Viva Connect. Então a gente tem várias atividades que a gente faz. Então, por exemplo, vocês estão... Danilo, eu tô totalmente perdido, não sei nem por onde começar a falar sobre Viva Engage na minha companhia. Preciso fazer uma rede social corporativa. Minhas empresas, as pessoas estão muito isoladas. Eu preciso juntar as pessoas, eu preciso criar uma comunidade realmente de pessoas dentro da minha companhia. Preciso que as pessoas conversem mais, corporativamente falando, ou até criem laços, amizades. Já vi, por exemplo, a empresa criar uma comunidade de caronas, falando dos exemplos de caronas, né? Então, a empresa é gigantesca, então carona daqui da empresa até Pinheiros. Aí tinha uma comunidade só falar de carona sobre isso. Então as pessoas trocavam caronas e davam caronas um para os outros para ir para o trabalho. Então a gente pode totalmente organizar isso, claro que na CloudTarget a gente tem um serviço de sustentação, que a gente chama de sustentação de experiência do colaborador. Então, se vocês quiserem saber mais, precisa de ajuda, quer entender como é que isso funciona, como que a gente pode ajudar desde o começo da implantação, adoção, ajudar vocês na criação das comunidades, até a parte de suporte contínuo, até a melhoria, fazer os treinamentos internos dos colaboradores de como que cria uma postagem, como que faz uma comunicação efetiva, como que inclusive extrai as informações lá do Analytics para saber os posts. Então a gente ajuda em todas as boas práticas, digamos assim, desde o começo da implantação de como criar uma comunidade certinha, como que engaja as pessoas, como que traz as pessoas para essa iniciativa de colaboração usando o Viva Engage e o Viva Communications junto também. Acho que as ferramentas estão muito integradas. Eu posso criar um portal usando, como a Cristiane falou no começo, né, do Viva Connections e ter web parts, que a gente chama, ou seja, conteúdos dentro de uma página usando o Viva Engage com uma pergunta, com um questionário, alguma coisa que eu possa trazer lá do Viva Engage e colocar no Viva Connections e o vice-versa, né? Então, de repente, eu posso usar o Viva Engage e falar assim, pessoal, saiu a nossa notícia nova sobre a compra de tal empresa. Acompanhe no nosso Viva Connections. Então, eu posso brincar, digamos assim, com essas duas plataformas, uma conversando com a outra também. Então, tá? Coloquei, inclusive, aqui o link do Forms, a Tainá também colocou aqui o feedback também, inclusive, se vocês quiserem saber sobre o Viva Engage. Esse QR Code aqui é esse Forms que eu estou mandando aqui no chat agora também. Então, preencham uma pesquisa rápida também. É bem quatro perguntas. Nome, e-mail, se vocês gostaram do evento e se vocês têm alguma dúvida sobre o Viva Engage, para vocês escreverem que a gente entre em contato, nosso time aqui entre em contato com vocês também. Passamos 2 minutos, acho que conseguimos. Cristiane, Pedro, todo mundo estava preocupado com o tempo, que era muito assunto, muita coisa para falar, e a gente tinha medo justamente de passar do tempo, acho que conseguimos falar aqui. Obrigado aí, pessoa, pela 112, 111, agora a pessoa uma já saiu, começa sempre assim, né? Começa a falar de despedida, a pessoa começa a sair, também tem outras reuniões, o pessoal entra em outras reuniões. Obrigado aí pela audiência, obrigado por Obrigada, todo mundo que pessoal. participou. Obrigado, Cristiane, pela parceria, por ter Estamos à topado disposição. fazer o webinar também. Pedro, brigadão aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Pessoal. Tenham um bom abraço. dia. Boa quarta-feira para vocês. Até mais. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau.